pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Hoje eu trouxe mais um vídeo aqui no canal. Bom, se você não me conhece, prazer, meu nome é Stephanie, seja bem-vindo ao meu canal. Não esquece de se inscrever aqui no canal para a gente estar batendo a meta de 10 mil inscritos, que é uma meta que eu almejo há muito tempo. E também pode me seguir se você quiser lá no Instagram, nas minhas redes sociais, enfim. É que eu mexo mais no Instagram do que nas outras, então por isso que eu nunca peço pro pessoal me inscrever nas outras. Porque aí a pessoa vai se inscrever e não vai ter nada meu lá. Então por isso que eu não falo muito. Twitter então eu nem mexo mais, mas enfim. Hoje eu queria fazer duas coisas. Eu queria contar pra vocês uma conquista que eu tive muito grande na minha vida e queria também deixar uma mensagem pra vocês. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre planejei muitas minhas coisas e tudo que eu ia fazer. Eu sempre planejei a minha vida. Hoje eu estou com 18 anos, eu sei que, tipo assim, se você tiver paciência, as coisas no fundo vão dar certo. E eu também sempre fui uma pessoa muito ansiosa, então quando as coisas não davam certo exatamente no tempo que eu planejei, eu sempre me frustrava e, enfim, tinha as minhas crises doidas por aí. Desanimava de tudo, aí tudo que eu já tinha conquistado dava vontade de desistir de tudo. E eu sou uma pessoa muito intensa, ou eu quero muito ou eu não quero nada. Então, assim, eu nunca consigo ficar no meio termo, entendeu? Eu começo a ficar desanimada e dá vontade de desistir de tudo. Se eu estiver fazendo um curso, dá vontade de não ir mais. Se eu estiver na escola, dá vontade de não fazer mais. Enfim, eu sou uma pessoa que eu sou muito intensa em relação a isso. Mas os meus planos sempre foram estudar, arrumar um emprego ou uma faculdade e depois um emprego. Só que o que aconteceu? O meu sonho no começo sempre foi ser veterinária. Então eu comecei a fazer um curso de auxiliar veterinária, até que não gostei do curso e acabei desistindo de ser veterinária. Eu também nunca teria condições de fazer uma faculdade veterinária, a não ser que eu ganhasse 100% parcial. É uma faculdade que tem que pagar quase 5 mil por mês, ainda tem estadia e passagem. Então, assim, não é uma faculdade muito barata. Então, já com certeza já estava fora dos meus planos. Eu, assim, não posso reclamar em relação a esse tipo de coisa, porque eu sempre tive de tudo. Eu sempre fui aquela criança da classe que tinha de tudo, que escolhia o que queria. Material escolar, eu sempre fui na loja, tinham 3 materiais. Tinha o mais barato, tinha o médio e tinha o caro. Se eu escolhesse o caro, eu ganhava o caro. Minha mãe me deu de tudo. Tudo que eu queria, ela me dava. Ela sempre cuidou de mim dessa forma. Só que agora chegou a parte importante da minha vida, que é a faculdade. E que é uma coisa que a minha mãe, ela não pode me dar. Ela não pode pagar uma faculdade para mim. Eu aprendi muito com isso. Aprendi que por mais que quando você seja criança e você tenha de tudo, quando você for crescendo, você é que tem que tomar conta das suas coisas. Você tem que correr atrás das suas coisas. Eu sempre falei pra todo mundo que eu nunca quis ter nascido rica. Deve ser muito chato nascer rico, sabe por quê? Aí você deve falar assim, deve ser chato o quê? Ganhar de tudo, ter de tudo? Sim. Sabe por quê? Porque quando você chegar lá na frente, você vai ver que tudo foi dado, sabe? Dado assim, você nunca conquistou nada. Nada do que você tem é conquista sua. E eu realmente não queria ser assim. É óbvio que eu queria ter um pouco mais de dinheiro para fazer um pouco mais de coisas. Mas eu também não quero chegar lá na frente, olhar para trás e não ter nenhuma conquista, entendeu? Eu quero mesmo ter conquistas do meu suor. Eu quero trabalhar, eu quero conquistar minhas coisas, eu quero fazer minha faculdade, eu quero comprar minhas coisas, quero ter minha casa, meu carro, minha moto, enfim, quero viajar pelo mundo. Assim, são coisas minhas, sabe? Que eu quero conquistar. E como eu disse, meus planos eram esses, terminar o ensino médio e engatar numa faculdade. Quando eu entrei no ensino médio, que eu fiz ali o meu primeiro ano, eu não gostei muito da escola. No segundo ano foi a mesma coisa, e no terceiro ano foi pior ainda. Então, assim, isso é uma coisa que influencia muito, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de estudar. Eu tinha prazer de estar na escola. Eu passava mal, eu ficava com febre de cama se eu perdesse a hora e não fosse. Então, assim, quando eu cheguei no terceiro ano, que eu tava tendo prazer em faltar aula, eu comecei a ficar preocupada, porque não é o que eu almejava pra minha vida. O que eu queria era chegar no terceiro ano, super com vontade de estudar, já fazer o vestibular, engatar uma faculdade. E quando eu cheguei no terceiro ano, que eu comecei a ver que eu não tinha condições para entrar numa faculdade, nem que fosse a mais barata, eu comecei a ficar preocupada, porque estava saindo dos meus planos. Só que também veio uma outra vontade. Quando eu já estava de saco cheio de estar na escola, eu pensei assim, eu vou parar de estudar esse ano. Parei em 2018, terminei meu ensino médio. Vou ficar um ano sem estudar. Sem estudar, né? No caso, eu estudaria em casa para passar no vestibular e começaria uma faculdade em 2020. Aí eu ainda comecei a trabalhar com meu pai.
foi uma coisa que me ocupou e depois eu saí por os motivos e também, assim, foi uma coisa que me atrapalhou muito, me chateou muito. O meu maior sonho era me inscrever na autoescola quando eu fizesse 18 anos. No dia do meu aniversário eu queria estar na autoescola me inscrevendo. Foi uma coisa que também não deu. Então, assim, eu fui me frustrando com o tempo, né? No ano de 2019, sinceramente, foi um ano péssimo pra mim. Eu conheci Deus em 2018, dia 2 de outubro de 2018. Eu digo conhecer Deus porque é conhecer Deus de verdade. Saber que Deus existe não é o mesmo que conhecer Deus. E eu conheci Deus. E assim, meus pensamentos mudaram muito. Eu já tô um ano na igreja. Mesmo que eu tenha essas crises de ansiedade, esse monte de coisa, eu ainda tenho Deus no coração. Então eu sei que eu ainda tenho que ter calma. O tempo é dele, as decisões são dele, e eu tenho que ver se é isso mesmo que Deus quer pra minha vida. Por quê? Porque primeiro eu queria fazer veterinária, depois eu queria fazer engenharia, mas assim, não era uma opção minha, era o que dava, entendeu? Primeiramente era o meu sonho ser veterinário, mas depois eu vi que não era mais. Aí eu ia fazer engenharia, porque aqui na cidade tem engenharia, aí depois eu queria fazer arquitetura, ou seja, eu nunca tive uma opinião certa do que realmente queria fazer. E foi aí que Deus, ele acabou entrando na minha vida. Eu fiz um vestibular da FASE, que é uma universidade que tem aqui na cidade, e eu passei em 7º lugar para estar fazendo enfermagem, mas eu vou confessar que enfermagem não era exatamente o que eu queria. Mesmo eu tendo passado em 7º lugar, a bolsa era de 50% e eu teria que pagar R$ 600. Então, eu fiquei muito chateada, eu chorei muito, foi uma coisa que assim que me magoou muito, que eu falei, caraca, eu acabei de passar no vestibular para entrar numa faculdade e eu não posso fazer. Isso já foi uma coisa que falei, caraca, o que eu vou fazer da minha vida agora? Mas aí eu tinha esquecido na minha cabeça que eu falei que eu iria ficar um ano sem estudar. Aí o tempo foi passando, eu pensei também em fazer um concurso, fiz umas aulas de preparatório para o concurso, que o concurso ia sair em agosto de 2019, o concurso não saiu, e não saiu até agora. Quando Deus, ele tá na tua vida, é só você se ligar nos propósitos que estão acontecendo. Então eu não consegui entrar na faculdade mesmo passando em 7º lugar, eu não consegui o concurso porque o concurso não saiu. Se eu passo nesse concurso eu estava empregado pro resto da minha vida, mas aí eu falo, o concurso era o que eu queria pra minha vida? Não era. Por mais que eu gostasse de biologia, esse concurso que eu ia fazer não ia estar se encaixando. Acalmei meu coração e falei, agora, gente, o que eu vou fazer? Mas aí eu não fiz nada. Por quê? Porque eu me desanimei de tudo, desanimei do canal, de tudo. Pode ver que eu nem tava postando muito vídeo. Eu, sinceramente, parei minha vida. Eu ficava deitada na cama o dia inteiro. Eu só sabia levantar para comer e tomar banho. E aí foi isso. Minha vida em 2019 foi isso. Eu ia para a igreja, voltava, continuava deitada na cama, não fazia nada de interessante. Fui afastando as pessoas de mim. E, assim, cheguei numa parte da minha vida que eu realmente não queria mais nem viver. Tudo tem seu tempo. Quando foi no início desse ano, minha mãe falou para mim que tinha um vestibular aqui da UCP, que é uma universidade também que tem aqui na cidade. Eu pensava que eu nunca ia ter condições de entrar lá, então eu nunca nem pensei em entrar e nem ver os cursos que tinha lá. Realmente não estava nos meus planos, falei, não vou entrar na faculdade dessa mesmo, porque eu acho que é a melhor daqui da cidade. Mas aí minha mãe falou, vai ter o vestibular social, faculdade realmente 100% parcial de graça mesmo. E você só tem que pagar a passagem. Caso não tivesse jeito nenhum, forma nenhuma de pagar passagem, era só eu dormir na casa da minha avó, que é do lado da faculdade. Então, assim, esse não era o problema. Dei uma estudada, dei uma desanimada. Quando eu descobri mesmo que eu consegui me inscrever, eu tinha um mês para estudar. Tava desanimada, eu comecei a estudar, mas travei, sabe? A minha vontade era nem fazer vestibular nenhum. Ainda tinha que fazer redação. Minha cabeça longe, e eu tinha que fazer. Mas aí levantei e fui numa boa. Foi no domingo, dia 9 de fevereiro. O resultado saía dia 13. E eram os 100 primeiros que ganhava a bolsa, né? O tema até que foi um tema interessante, foi um tema fácil. Desenvolvi tudo direitinho. Chegou no dia 13 e saiu o resultado. Quando eu olhei, eu tinha ficado em 120. E só passariam os primeiros 100. Eram mais de 600 pessoas. Só de eu ter chegado no 120 ali já é gratificante, até por eu não ter estudado tudo que eu fiz na prova, todas as minhas memórias foi da escola inteira. Vai ter a segunda parte no meio do ano, porque no caso são 200 bolsas e eles dão a 100 e depois dão 100. Então eu pensei, se eu passei 120 agora, se eu estudar até no meio do ano, com certeza eu vou passar. Passou o dia 14, quando foi à noite, me deu vontade de ir no banheiro, tava assistindo série, fui no banheiro.
Quando eu voltei, alguém tava me ligando, quando eu fui atender, caiu. Porque eu demorei pra atender, né? Obviamente, eu não tinha visto. E eu fiquei chateada, porque eu falei, será que é alguma coisa importante? Toda vez que é algo importante, a pessoa liga de novo, né? Aí peguei o telefone da minha mãe, liguei 2 vezes, também ninguém atendeu. Eu falei, se for importante, a pessoa vai ligar de novo. Só espero que eu não tenha perdido nada, né? Mas aí, quando foi dali meia hora, me ligaram de novo. Aí falou, olha, aqui é da UCP e nós estamos ligando porque sobraram algumas vagas. Nós temos faculdade de pedagogia e de educação física e queria saber se você tem interesse em alguma das duas. Na hora, sim, passou pela minha cabeça. Não sei o que eu faço. Não sei se eu espero até o meio do ano, não sei se eu faço. Porque a minha primeira opção não era pedagogia. Porque, na verdade, eu estava com interesse de fazer engenharia mecânica para poder entrar no serviço aqui da cidade, que é um dos melhores serviços que tem. Quando a mulher me ofereceu esses dois e eu não tinha passado até o 100, tinha passado até o 120, eu comecei a pensar, em poucos segundos ali, a pensar na minha cabeça. Eu acho que é Deus que está trabalhando na minha vida, então eu vou aceitar. Eu falei, sim, tem interesse em pedagogia. E eu fui lá, às 10 horas da manhã, e me matriculei na faculdade de pedagogia. O que eu realmente queria passar para vocês é o seguinte: o meu plano era estudar até 2018, ficar um ano parada e começar a faculdade em 2020. Esses eram os meus planos. E atrás dos meus pensamentos, atrás de mim, Deus estava trabalhando o tempo inteiro. Ele fez eu me entristecer porque eu perdi uma faculdade, ele fez me entristecer porque eu não fiz um concurso, ele fez eu me entristecer porque eu não passei diante dos 100, mas ele tá ali a todo tempo. Minha filha, essa faculdade é tua. Então, assim, cara, é o que eu quero falar pra vocês. Por mais que vocês estejam com a vida toda de cabeça para baixo, Deus tá sempre ali tomando conta de tudo. Se é teu, Deus vai te dar. Se não é, não precisa ficar chateado. Às vezes a gente quer uma coisa que não é o que Deus quer pra nossa vida. Então, assim, automaticamente, obviamente, Deus não vai dar pra gente. Às vezes a gente leva um não da vida e a gente acha ruim, mas às vezes Deus está nos livrando de alguma coisa. Se eu entro numa faculdade que eu não queria, eu ia ter que ficar lá 4, 5, 6 anos numa faculdade fazendo algo que não é por amor, entendeu? Então Deus automaticamente fez eu me encontrar. Nem eu tinha me encontrado ainda e Deus me ajudou a me encontrar. Porque de todas as listas de cursos que tinha naquela faculdade, a que eu mais me encaixo é pedagogia. Eu sou uma pessoa comunicativa, eu gosto de ensinar, eu gosto de lidar com certas coisas, eu gosto de ser organizada. Se eu pudesse realmente escolher de coração, eu escolheria pedagogia. Então Deus, ele não fez eu passar no vestibular para eu não escolher a faculdade errada. Deus, ele me jogou pro cantinho e falou, olha, é essa aqui que é tua. Porque ele já sabia que educação física eu não ia escolher. Então ele só me deu 2 opções, eu quase sabia que eu não ia escolher. Porque Deus, por mais que às vezes ele dá ali o caminho pra gente, às vezes a gente sai fora do caminho. Então ele deixou tudo bem claro e ele me levou pro lugar certo. E automaticamente eu fiquei 2019 à toa e comecei a faculdade em 2020. Comecei a faculdade agora, dia 17 de fevereiro. Então assim, cara, sinceramente, eu fico às vezes chocada, sério mesmo. É a palavra, não tem outra palavra. Eu fico chocada como que Deus trabalha por trás de tudo e a gente não vê. Sinceramente, eu tô muito grata, muito grata mesmo pelo que Deus tem feito na minha vida. Por mais que tudo tenha dado errado, Deus veio com uma onda de coisas dar certo. Igual agora, eu tava desanimada com o meu canal, aí a gente bateu 5.000 inscritos, aí uma menina me mandou mensagem, falou que acredita em mim, que se inspira em mim, que não é pra eu desistir. Então, tem cada coisa que vai acontecendo aos poucos, né? Que às vezes a gente não percebe. A gente acaba ficando ansioso, acaba se preocupando com coisas que não é para se preocupar. A gente acaba esquecendo que Deus está no controle de tudo. A gente só tem que andar no caminho. Se a gente estiver no caminho, o que é nosso vai ser nosso. O que a gente quer, a gente vai conseguir, mas basta a gente estar no caminho certo. Eu queria muito fazer esse vídeo separadamente para vocês, para contar essa conquista, e realmente me deu uma vontade muito grande de falar para vocês que é tudo no tempo de Deus. Então é só a gente ter calma, ter paciência. Hoje em dia nós estamos num mundo muito conturbado, então a gente acaba tendo muita ansiedade, é um problema que eu sofro muito, me faz muito mal, mas no fundo a gente tem que acalmar o coração. Eu sei disso, eu também tô aprendendo. Mas eu nunca vou falar pra vocês uma coisa que vai fazer mal pra vocês. Aí vocês vão falar, você quer que a gente tenha uma coisa que nem você tem? Sim, porque eu quero o bem de vocês. Eu vou falar pra vocês serem igual a mim? Claro que não, nós não somos nada. Eu, hoje em dia, reconheço que sem Deus eu não sou nada. O que seria de mim sem Deus? Nada, ninguém, não sou ninguém. Sem Ele é impossível viver.
Primeiro a gente tem que reconhecer que se a gente acorda, se a gente tem fôlego de vida, se a gente abre os olhos, se a gente caminha para mais um dia, deita de novo de noite, é porque Deus está ali. Deus nos deu a vida, Deus nos faz nos levantar, Deus nos dá força a cada dia. E se não fosse por Ele, nenhum de nós estaríamos aqui. Então nós temos sim que reconhecer que Ele é tudo na nossa vida. Mas então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de expressar o que eu sinto, eu gosto muito de falar pra vocês, dar conselho, essas coisas. Então hoje, sinceramente, foi um vídeo que eu tô satisfeita de ter feito. Mas então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Então é isso e até o próximo vídeo. Um beijo!